Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Milene Lima do Colégio Mater Christi. Estou aqui mais uma vez para dar aquelas super dicas da prova de linguagens do Enem. Você que vai fazer o Enem 2018, se liga então no programa Nota 10 com essas dicas de linguagens que nós vamos trazer para vocês hoje. Temos aqui então uma lista de conteúdos super recorrentes nas últimas provas do Enem 2009 para cá. Selecionamos então para vocês alguns desses conteúdos e eu vou explicar brevemente como é, por exemplo, que a gente deve estudar ou o que exatamente esses conteúdos cobram do aluno, que determinados conhecimentos eu vou precisar colocar em prática nessa hora. Por exemplo, o primeiro conteúdo que eu tenho aqui é elementos da comunicação e funções da linguagem. O que é que se explora nisso? Que é inclusive o tema de uma questão e de uma aula que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Precisamos saber aqui que a comunicação, ela é a forma que o ser humano interage por meio da linguagem. Então, nós precisamos saber o que é um emissor, o que é um receptor, o que é um referente, o que é um canal, o que é um código e a mensagem. Porque a partir de cada um desses elementos da comunicação, nós temos funções da linguagem que podem aparecer nos textos com maior ou menor relevância. Segundo tema que eu selecionei para vocês, fala acerca de estratégias argumentativas e discursivas. Como é que a gente pode perceber isso numa prova de linguagens? Seguinte, o Enem pode trazer para a gente um texto de prevalência argumentativa e que peça ao candidato para analisar quais foram as estratégias e recursos utilizados para defender uma opinião, por exemplo. Terceiro tema, gêneros textuais e tipologias ou sequências discursivas. O aluno vai precisar, então, ter um bom domínio da diferença do que é gênero para o que é tipo textual e saber reconhecer e identificar características e estrutura dos gêneros textuais que circulam em nossa sociedade, seja em qualquer esfera. Movimentos literários, sempre recorrente na prova do Enem, mais do que saber movimentos e escolas literárias, o aluno precisa compreender o contexto socio-histórico em que cada movimento literário está inserido. Variedades linguísticas, tema que o Enem adora, sempre cai questão sobre variação linguística. As variedades linguísticas ou variações dizem respeito às outras modalidades de uso da língua que não apenas a norma padrão. Então é importante fazer diversas leituras que prezem por variedades linguísticas diferentes para que o aluno aprenda a identificar com clareza cada uma delas. Outro tema está ligado à arte e cultura. Quando o aluno se depara então com aquela questão que envolve as artes plásticas ou movimentos artísticos de diferentes épocas. Olhar atento também para o contexto socio-histórico e para a relevância das obras. Textos jornalísticos e texto publicitário. É importante reconhecer a interpretação e fazer bom uso da estrutura, analisando direitinho a estrutura desses textos para que se chegue a uma resposta correta. Outro tema importante, pessoal, é acerca da linguagem digital e do hipertexto. Como a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, essas tecnologias vão desde a invenção da escrita, que sim, naquela época era uma tecnologia, até mesmo as linguagens mais recentes e as novas tecnologias, como, por exemplo, o uso de ferramentas e aplicativos da internet. Outro assunto super importante é acerca de figuras de linguagem e recursos expressivos. São os muitos recursos estilísticos, sejam sonoros, sejam figuras de pensamento, figuras de palavras, figuras de sintaxe, utilizadas por nós, tanto no nosso dia a dia, como em textos poéticos, em propagandas e em outros textos artísticos que prezam principalmente pela linguagem conotativa, recheando ali os textos de recursos e de expressão. Outro tema é intertextualidade. É importantíssimo lembrar que o intertexto é um diálogo entre textos, seja de maneira direta ou indireta. Aqui o autor recorre muitas vezes para ressaltar, para contradizer ou para reformular o texto original. E por último, eu selecionei aqui para vocês os gêneros literários. Não menos importante que os demais, mas é bom dar mais uma estudada nesse último momento acerca da distinção entre prosa, poesia e os demais gêneros que estudamos na literatura. Então vamos ao nosso primeiro tópico, que é acerca de elementos da comunicação e funções da linguagem. Para que a gente entenda melhor, nós vamos nos basear na teoria de Roman Jakobson, linguista, que foi o primeiro a identificar esses 6 elementos da comunicação. O que é que isso significa? Enquanto nós estamos nos comunicando, usamos a linguagem então para interagir, há 6 elementos, ferramentas, vamos dizer assim, utilizadas ao mesmo tempo. Primeiro é o emissor, que é sempre alguém que está produzindo o enunciado ou produzindo o texto. Este emissor está sempre produzindo o texto para um destinatário, ou receptor, ou interlocutor.
Se ele produz algum texto, seja ele verbal ou não verbal, tá, pessoal? Pode ser uma tela, pode ser uma poesia, uma propaganda, qualquer tipo de texto. Há uma mensagem sendo produzida ali, seja para informar algo, seja para vender um produto ou serviço, seja para defender uma ideia ou ponto de vista. Nós temos então a mensagem, temos o contexto, que é também chamado de referente ou conteúdo, e temos o contato ou canal. Por último, nós temos o código, que é o sistema linguístico utilizado para que tal comunicação prevaleça. Cada um desses elementos da comunicação, ele gera uma função da linguagem. O que é que isso significa? Que quando um texto tem mais foco, por exemplo, no emissor, nas suas opiniões, nas suas ideias, digamos que eu fale muito acerca de meus sentimentos, vai prevalecer então o foco em mim, o emissor do texto. E, portanto, a gente vai chamar esse tipo de função predominante de função emotiva. Quando a função foca no assunto, no referente, no conteúdo, nós chamamos de função referencial ou denotativa. É aquela função da linguagem onde o texto ele foca no assunto, na informação, por exemplo. Se a função for apelativa, significa então que o foco é no meu receptor. O texto é produzido então para atingir, para persuadir, para convencer ou para chegar ao outro, naquele que vai receber a mensagem ou comunicação. Se a função é fática, significa que a interação é sobre o canal. O foco é no teste do canal, na interação, por exemplo, até mesmo quando nós estamos atendendo ao telefone. Oi, diga, por exemplo, certo? Se nós temos função poética, significa que há uma valorização da mensagem. Logo, é um texto, vai prevalecer a função poética, os textos cuja mensagem tem um valor especial, um cuidado com a linguagem, o uso de figuras de linguagens ou outros recursos. E, por último, nós temos a função metalinguística, que é aquela cujo código centra nele mesmo. É linguagem falando dela mesma. É palavra falando de palavra, é canção que fala sobre canção, é uma peça de teatro que conta a história do próprio teatro ou mesmo um filme que conta a história do cinema. Então, quando eu tenho o código falando dele mesmo, eu tenho a função metalinguística. Vamos ver então com mais detalhes um exemplo de cada um deles, certo? Primeiro nós temos aqui a função referencial ou denotativa. Se vocês perceberem na imagem, a personagem está lendo aí um jornal. Por que no jornal há uma prevalência da função referencial ou denotativa? Porque o jornal está ali recheado de gêneros textuais, cujo foco maior é o referente, é a informação, é o assunto. E é comum, então, nestes textos prevalecerem a informação, o foco em terceira pessoa, utilizado em linguagem objetiva, direta e extremamente denotativa. Se a função é emotiva ou expressiva, significa então que o foco é o produtor do texto. Nós temos aqui os famosos memes e aqui neste meme eu tenho: estava entediado, inventei o cálculo. Perceba que os verbos em primeira pessoa falam do próprio emissor. A mensagem é veiculada para mostrar os sentimentos, emoções ou opiniões do próprio emissor. Por isso, função emotiva da linguagem. Depois nós temos a função apelativa ou conativa. E mais uma vez o meme traz aqui: obedece que Papai Noel traz um presente. Geralmente é o pai ou a mãe falando para a criança. Então o foco é no outro, no meu interlocutor, no meu destinatário. Função fática. Se a função é fática, a ênfase do texto é então testar o canal, testar a interação, começar ou encerrar a comunicação, por exemplo, ou mesmo mantê-la. Então nós temos aqui uma tirinha do Calvin, personagem super famoso nas provas de língua portuguesa, e ele está ao telefone. Oi, eu, Calvin, como vai? Alguém responde e ele continua a interação. Então a prevalência desse texto é da função fática devido ao fato da interação, o foco no canal. Função poética, há uma valorização então da mensagem, como nós já citamos anteriormente. Aqui nós temos um comercial do comprimido Doril, tomou Doril, a dor sumiu. E aqui é um cuidado, ainda que seja propaganda, que geralmente é um texto de tom apelativo, mas há aqui uma preocupação estética com a mensagem. Mesmo um trocadilho, uma literação, uma metáfora, uma figura de linguagem que seja, que valorize, que deixe a mensagem mais relevante, esteticamente melhor. Há uma preocupação com o uso da palavra, com o uso da linguagem. Por último, nós temos a função metalinguística, essa cujo foco é no próprio código, e eu tenho então a linguagem que fala dela mesma. Um bom exemplo é o verbete dicionário, onde eu tenho palavras explicando palavras. Mas como também já citamos, podem ter outros exemplos de texto que não apenas palavra falando de palavra,
mas músicas, poemas, entre outros que vão valorizar a função metalinguística. Para fechar, trouxemos aqui para vocês uma questão rapidinha para a gente resolver, que diz o seguinte: já sabemos que a linguagem é uma forma de apreensão e de comunicação que os indivíduos encontraram para traduzir as coisas do mundo. Para tanto, nos valemos de 6 funções da linguagem. Dito isso, e considerando seus conhecimentos já adquiridos anteriormente, leia o texto abaixo e identifique qual é a função da linguagem predominante. E eis o texto. A chuva forte que cai no Rio de Janeiro desde a noite de terça e que seguiu intensa pela madrugada e manhã desta quarta-feira, provocou alagamentos em diversas ruas e colocou a capital em alerta para o risco de deslizamentos. O mau tempo afetou aeroportos, paralisou linhas de trens e do metrô e prejudicou o trânsito. A Defesa Civil do município registrou 148 ocorrências por causa da chuva entre 20 horas da terça e 10 horas desta quarta. Percebam que há uma notícia. Se é uma notícia, preza pelo assunto, pela informação. Daí, portanto, nosso gabarito em questão aqui seria a letra D, que diz que os elementos objetivos e precisos, como os números de ocorrências registradas, conferem ao texto a função referencial, aquela cujo foco é no referente. Vejo vocês na próxima, espero que tenham aproveitado e que usem bastante essas dicas para arrasar na prova de linguagens.